Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos. Começa agora Celtic em Foco, o programa da saúde e da qualidade de vida do trabalhador e do empresário dentro e fora do ambiente de trabalho. O Celtic em Foco é uma produção da Celtic, a consultoria que revolucionou o conceito de gestão em benefícios. Quer conhecer mais? Acesse www.celticsvp.com.br. E hoje no nosso programa nós contamos com a presença de Eugênio Yoshida, terapeuta, para falar sobre terapias alternativas. Yoshida, bom dia. Bom dia, Ronaldo. Bom dia, Yoshida. Bem-vindo. Eu agradeço o convite, agradeço por estar aqui. Eu vou procurar responder da melhor forma e estar esclarecendo um pouquinho mais sobre as terapias orientais, as terapias alternativas. Legal, muito obrigado. E aqui ao meu lado, o Ronaldo já está a postos, telenauta, para receber a sua pergunta, a sua crítica, o seu conselho para nós. Bom dia, Ronaldo. Bom dia a todos que participam do nosso programa. É um prazer tê-los aqui ao vivo, falando sobre terapias orientais, que é uma técnica aí que o Yoshida está trazendo para nós. É muito eficiente, por sinal, já estive no programa dele. E é um prazer tê-lo aqui no nosso programa. Então, telenauta, suas perguntas são bem-vindas. Ao vivo, aproveite esse espaço para você. Você, Barista. Obrigado, Ronaldo. Yoshida, quais são as terapias alternativas mais comuns, mais conhecidas hoje? Balista, hoje você pega a parte de terapias alternativas ou orientais, são vários estilos, várias técnicas para se estar se trabalhando. A base das terapias orientais ou alternativas é a medicina tradicional chinesa. Não que nós que trabalhamos sejamos médicos, nós somos considerados o quê? Terapeutas, né? E a base da medicina chinesa, quando se fala medicina chinesa, já se vê o quê? A acupuntura na cabeça da gente, né? De eu pegar as agulhinhas e colocar no corpo. Aí tudo, nossa, agulha, né? Uma agulha de acupuntura tem cerca de 3 a 5 vezes mais fina que um fio de cabelo. Então a acupuntura, no caso que é a mais conhecida, ela trabalha pontos estratégicos que são localizados no corpo. Nas mãos, nos braços, na parte do tórax, da barriga, das pernas. Então, de acordo com a avaliação do terapeuta, vai se colocando essas agulhas em determinados pontos do corpo, né? Então, vamos supor a pessoa tem um problema de estômago. Então, você vai trabalhar pontos relativos ao estômago. Então, mas como que trabalha a acupuntura? Vai se colocando a agulha? Como que funciona? De acordo com a avaliação da medicina tradicional chinesa, que são várias, você vai ver pelo rosto, pela língua, pelo o jeito que a pessoa fala, o jeito que a pessoa anda. A gente vai fazendo uma série de avaliações para ver como que está o estado geral da pessoa, porque uma doença, ela é uma doença no físico, vamos supor, né? A medicina tradicional chinesa, ela fala assim, que se vê uma doença antes de ela se projetar no físico. Então, na parte, vamos falar assim, de sintomas. Por exemplo, a gente ouve muito a pessoa falar assim, poxa, eu tenho tal problema, mas eu fui no médico e não apareceu nada. É o exame, é o médico? Não, é um sintoma. Isso nos pontos de acupuntura aparece, através da avaliação, marcas no rosto, na língua, os pontos vão ficar doloridos. Então se insere um ponto, por exemplo, do estômago, se inseriu, vai estar dolorido, vai se tirar a dor através daquele ponto e vai estar trabalhando o quê? A dor, o problema no estômago. Antes, por exemplo, que se surja uma doença. A partir do momento que aparecer uma doença, pode ser tratado? Pode ser tratado também. Aí parte-se por aí a acupuntura. Aí tem as outras técnicas que seria o doin. O doin seria o quê? Pressionar os pontos de acupuntura sem estar utilizando a agulha. Porque fala-se acupuntura, mas a gente chega lá, chega o pessoal, dá a opção. Agulha ou sem agulha? Não, agulha eu não quero não, aperta o ponto aí, né? A gente até brinca, dói? Dói? Dói um pouquinho, né? Aí se dói, na hora que você pressiona um ponto, dói, provoca dor. Mas quando provoca dor, na hora que você toca o ponto, ele já começa uma conexão com o cérebro e começa a produção de endorfinas, que seria o hormônio do bem-estar. Então se trabalha esse hormônio do bem-estar para o quê? O bem-estar total do corpo. Tá? Isso seria o doin. Aí temos o reflexo da orelha, que todo mundo fala assim, poxa, coloca um pontinho na orelha para parar de fumar, para parar de comer, e por aí vai, né? Mas só que é um tratamento que preventivo, também quando a pessoa está doente, um tratamento quando a pessoa está doente, até casos de, por exemplo, câncer, assim, pode ser tratado através da acupuntura, do doin, do reflexo na orelha. No pé também a gente tem um reflexo que chama reflexologia dos pés, que também é utilizada.
Então as técnicas principais que a gente vai usando são essas. Existem outras, tem a moxa, né, que é a moxa bustão, tem a ventosa terapia, que utiliza aqueles copinhos que faz a sucção. Moxa bustão é aquele que você coloca tipo assim, fala assim, um paviozinho aqui, que fala de artemisia, que é uma erva que você coloca, ele vai queimando e deixa assim em determinadas partes do corpo. Não que queime, através do calor se trabalha os pontos. E outras infinidades de técnicas que tem, né? Mas geralmente a gente utiliza a acupuntura, o doin ou o shiatsu, que trabalha o corpo total, né? Que seria pegar vários pontos de acupuntura ao mesmo tempo e estar trabalhando, né? A gente fala que é uma massagem, mas não é uma massagem, tá? No caso que nós fazemos a gente denomina terapia, não massagem. Porque a massagem é parte da classe médica, né? Então isso é respeitado. O massagista ele passa o quê? Por um médico, tem uma avaliação médica, tudo. E nós não trabalhamos nessa parte, nós numa parte de terapia. Então isso são as bases. Tem aqui até nessa linha de raciocínio uma pergunta aqui da nossa telenauta, Laila. Qual deve ser a informação de um terapeuta para que tenhamos segurança que não estamos nas mãos de um picareta? Que você falou toda essa avaliação médica aí, né? Isso, a gente ouve muito, né? Fala, poxa, Laila, boa tarde, obrigado pela pergunta. Fala-se assim, poxa, como que vai saber se a pessoa é um picareta ou não? Primeira coisa que a gente pensa, poxa, eu vou deixar meu corpo na mão de uma pessoa, como que eu vou trabalhar? Já está com dor, né? Já vai. Está com dor e prejudicar. Porque quando a gente pega, por exemplo, um terapeuta, um profissional, primeira coisa a gente vai ver a formação. Qual que é a sua formação? Bom, formou aqui. Aí fala, poxa, então está formado aqui, quer dizer que o cara é bom? Não é assim também, né? Então, se observar também a formação da pessoa, conversar com a pessoa, geralmente na área da saúde, por exemplo, na agente de terapeuta, se vai muito por indicação. Sim. Porque fala, poxa, eu passei lá, foi legal para mim, né? Então vai muito por indicação. Mas a princípio, se você for um terapeuta que você não conheça, procura ver a formação, conversar com ele, ou pessoas que passaram com ele, para estar observando como que ele trabalha, como que ele leva, porque existem pessoas e mais pessoas, né? Infelizmente, em todas as áreas, né? Então, mesma coisa, vocês trabalham nessa parte, né, de gestão. Sim. Existem os profissionais e os profissionais, né? Sim. As pessoas que realmente, que nem a Celtic, faz um trabalho sério, vai lá, pega e faz mesmo. Aí tem uns que fazem assim, visando só o quê? A parte financeira e o resto... Deixa andar, né? Deixa andar e se vira, né? Então a gente procura ver tudo esse lado. Tem gente que já chega a falar, antes de começar a falar, meu preço é tanto. A pessoa já começa assim, né? Eu acho que não é. Já começa a ficar preocupado, né? Se é isso, é isso. Se não, eu já vi pacientes falar, poxa, eu fui lá, a pessoa falou, é tanto. Se você não puder pagar, eu não posso atender. Que então bom, já né? começa bem por você aí. Você já define o profissional, né? Já define, você já vai definindo pela conversa, né? Aí por aí você vai definindo se é viável, se não é viável. Mas acho que o princípio do terapeuta, como de todo profissional, é aquilo de estar querendo fazer, gostar daquilo que faz. Né? No momento que a pessoa gosta, vai ter o amor, o carinho pelo que faz. Ainda mais se tratando de uma pessoa, você tocar. Não é uma máquina que você vai, aperta um botão e se vira, não. Tem que ter o contato, a conversa, tudo para estar trabalhando conjunto. Né? Yoshida, Augusto e a Clau. Primeiro que a Clau manda a Yoshida, parabéns pelo trabalho. Obrigado, Cláudio. Fale se a acupuntura ajuda a parar de fumar. E o Augusto, nessa linha de acupuntura, sim, até para a gente conseguir conciliar as duas perguntas, quais doenças podem ser tratadas com acupuntura? Então ela fala do fumar, se para realmente, e quais são as doenças tratadas? Olha, primeira coisa quando a pessoa vem, Ronaldo, vem assim, perguntando, eu quero parar de fumar. Ah, tudo bem, você quer parar de fumar? Porque é difícil, né, Yoshida? É difícil, não é fácil. Para quem é fumante. Aí a primeira coisa que eu pergunto, por que você quer parar de fumar? Aí a pessoa fica assim, por que eu quero parar de fumar? É uma boa pergunta. Eu falei, então vamos começar por aí, né? Que minha mulher mandou, meu filho falou. Sim, vai falando, a mulher mandou, é isso, é aquilo. Mas primeira coisa, a pessoa vai fumar. Então geralmente quando a pessoa para de fumar, fala, eu parei de fumar e comecei a atacar na comida e engordei. Geralmente você ouve muitos fumantes falar isso. Porque assim, como que funciona o cigarro se for falar de uma forma bem rápida? Você fumou, dá aquele bem-estar. Então, poxa, deu aquele bem-estar. Só que é um bem-estar que passa rápido. A pessoa fumou, você viu, fumou, ela fica legal. Daqui a pouco ela fica nervosa, ela já fuma. Então é uma coisa assim que vai o quê? Vamos supor, substituindo o bem-estar. Então a pessoa, poxa, não tem uma forma de eu ficar legal. Vou fumar, vou beber, vou fazer isso, aquilo. Então a acupuntura ajuda, sim, tem os pontos para trabalhar, principalmente no pavilhão auricular, que é a orelha, pontos para trabalhar o que? O vício, o tabagismo, né, no caso. Então pontos específicos para estar se trabalhando, mas não é somente os pontos que vão falar para a pessoa, você vai parar de fumar. Não, tem que trabalhar esse ponto para auxiliar.
A principal parte é a pessoa ter a vontade. Como o Ronaldo falou, é difícil. A pessoa tendo a vontade, tem como se trabalhar. Nós temos casos que a pessoa parou de fumar e está levando a vida normal, mas precisa de um tempo. Porque a gente quer para ontem, eu quero para ontem, mas é difícil, né? Em questão da outra pergunta seria assim, que doenças pode ser tratada? A acupuntura pode se tratar qualquer doença, desde uma simples dor, uma prevenção, uma doença degenerativa que é um câncer, pode ser tratado de todas as formas. E fala, isso vai atrapalhar num tratamento médico? De forma alguma. Pode-se trabalhar em paralelo ao médico. Em muitos casos, como a pergunta já convém, a pessoa, por exemplo, está com um problema, nós fazemos uma avaliação, poxa, aqui é melhor você passar no médico, fazer exames, passar por exames para estar vendo o que é, né? Então, é isso que a gente procura estar fazendo. Nessa linha você falou, por exemplo, do tratamento do câncer. Você Sim. vai atuar no tratamento do câncer ou, por exemplo, nos sintomas correlatos ao câncer? Correlatos ao câncer e o câncer. Porque assim, quando a pessoa geralmente está num estado de câncer, tumor, ela vai estar passando por exemplo, uma quimioterapia, uma radioterapia. Então, a terapia, por exemplo, vai trabalhar um câncer. Vai trabalhar os efeitos colaterais da quimioterapia que provoca na pessoa e o câncer em si. Então, vai estar trabalhando, como fala, o holismo, ou seja, o corpo total, né? Não somente aquele câncer, aquela parte que está o câncer, mas o corpo total. É assim que a medicina tradicional chinesa, a acupuntura, do Shiatsu, ele trabalha, o corpo total. Legal. Demora, Yoshida, para você fazer esse tipo de tratamento, com os casos mais crônicos? Mais crônicos. Eu tenho uma paciente que é mais recente, ela teve um câncer diagnosticado no intestino grosso, né? Tá. No cólon, fala o cólon, né? Cólon transverso que fala, é uma parte do intestino. Então ela já estava com a cirurgia dela marcada já, né? O médico falou que fazer tudo, falou, tem algum problema em fazer tratamento? Eu falei, não, a gente vai tratar, né? Aí foi se tratando, ela tinha acho que cerca de 30 dias para até marcado a cirurgia, né? Então, tá bom, vamos trabalhar esses 30 dias. Foi trabalhado e o tumor estava de um tamanho, né? Eu não lembro o tamanho agora exato. E foi tratado 30 dias, nesses 30 dias o tumor diminuiu muito. Que bom. Cerca, acho que uns 30%, 40% do tamanho ele diminuiu no tratamento. Só que ela falou, puxa, mas é mérito seu da acupuntura? Não é seu, porque você acreditou em você mesma e isso ajuda muito, né? Então, nesse caso, diminuiu e ela fez a cirurgia, teve uma excelente recuperação, ela está bem e não precisou o tratamento de quimioterapia pós-cirúrgico, então ela está indo muito bem. O desenvolvimento da recuperação é muito boa, né? Então nós vemos vários casos, assim como tem pessoas que não têm reação, demora mais, então se define assim, fala quanto tempo, vai variando assim de pessoa para pessoa. Então pode demorar mais, pode demorar menos. Tem casos que, por exemplo, a pessoa começa com câncer assim, num estágio bem avançado. A pessoa regride, não fica sem o câncer. Então tem casos, fala, então quer dizer que é o remédio para o câncer. Não é o remédio para o câncer, mas é uma das formas, né, de auxiliar a pessoa. Mais uma ferramenta. Né? Mais uma ferramenta para a pessoa estar conseguindo o quê? Conseguir voltar a ter saúde. Um câncer, se a gente for proporção na medicina chinesa, cerca de 30%, não chega a 30% o câncer, e 70% é saúde. A gente pensa que é o contrário. Yoshida. Hora de um breve intervalo, a gente volta já já com mais bate-papo aqui no Celtic em Foco. Não saia daí.